Fala pessoal, estou de volta para falar um pouquinho do que aconteceu na partidaça de sábado entre Cruzeiro Futebol Americano e Rio Preto Valles. A partida foi válida pela semifinal da Taça Brasil. O Rio Preto Valles venceu, tenho muita coisa para falar dessa partida, então já se inscreve aqui no canal se você ainda não nos acompanha. Isso é muito importante para continuar crescendo, para que eu continue fazendo esse conteúdo. Curte também esse vídeo, né, para espalhar para mais pessoas, compartilha com geral, comenta o que vocês acharam da partida e bora lá, porque, cara, nem corte aqui, nem intro, nada. Foi um jogo bastante agitado, mais até do que eu esperava, tá? O Valles começou não muito bem, não vou dizer que começou mal, porque não começou mal, acho que se adaptou muito rápido ao que viu do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um time diferente, quarterback novo, muitas peças novas, então é um time que a CT do Valles ainda não sabia muito como reagir, né? Principalmente com o Nick Rooney como QB. Então começou atrás, né, perdendo por 10-0, o Cruzeiro começou muito bem, mas a partir do momento que o Valles conseguiu se adaptar ainda no primeiro quarto, o time deslanchou e já deu poucas chances ali para o Cruzeiro conseguir pontuar, e foi uma partida totalmente dominante defensivamente como ofensivamente do Valles, e é bacana ver essa adaptação, né? Eu falo bastante de que esses times devem se adaptar dentro da partida, porque alguns não conseguem, mas a CT do Valles é muito experiente, muito capacitada, mesmo viajando com uma CT pequena, né? Quem viajou consegue ter essa leitura muito boa, se readaptou e foi muito bem. E eu vou dividir o jogo em duas partes. Vou falar primeiro do Cruzeiro, que eu acho que é quem eu tenho que falar mais, porque do Valles eu já venho falando tanto, né? Eu acho que eu vou analisar um pouquinho mais o Cruzeiro e depois falar um pouquinho do Valles. O primeiro aspecto a falar é do quarterback, Nick Rooney. Ele não teve, eu estou olhando para as estatísticas aqui, então por isso eu vou estar olhando muito para baixo. Ele não teve uma partida ruim. A estreia do quarterback, foi 17 passes completos de 28 tentados, 167 jardas, 6 jardas de média, né, por passe tentado, 2 passes para touchdowns, uma interceptação e um rate de 86,5. Para mim, ele teve uma boa atuação, é um cara que eu gostei muito desde o começo em que vi os highlights dele, é um cara já muito experimentado fora, né, dos Estados Unidos, na Europa, é um QB que eu considero de elite lá dentro da Europa, né, campeão nacional várias vezes, tem ótimas atuações nas últimas temporadas e começou bem. O grande problema dele foi o trabalho do resto ao redor dele, né? A OL pecou demais nos snaps, foram poucos os snaps que chegaram perfeitinhos na mão do Nick Rooney, né? Boa parte a gente via ele tendo que pegar o snap no chão, tendo que reajustar a jogada, porque quando você perde 2-3 segundos é muito ruim para um quarterback, porque o planejamento, a rota do wide receiver já foi tempo suficiente para ela se estender um pouco, é tempo suficiente para uma DL como a do Valles chegar pressionando demais, porque 2-3 segundos a mais para a OL segurar é muito complicado, quando do outro lado você tem um time repleto de jogadores que pressionam o tempo inteiro, é a DL te pressionando, são os linebackers fazendo blitz, em vários momentos também os DBs fazendo blitz, chegando, né, em posição de sacar o quarterback. Então o trabalho fica muito difícil, já seria difícil normalmente, com um snap ruim fica péssimo, e o Nick Rooney teve que fazer isso a partida inteira. E aí ia para a questão dos wide receivers, que tirando o Ronell e o Eric de Paula, são os únicos confiáveis e os demais ainda têm que trabalhar bastante. Um time que quer chegar a um alto nível precisa ter wide receivers em alto nível. O Valles a gente vê isso, no Galo a gente vê isso, no Rex, no Spectros e em qualquer outro time que chegue em alto nível precisa trabalhar seu corpo de recebedores. E o Cruzeiro só tem 2 confiáveis, que de fato é o Eric de Paula, que é prata da casa, e o Ronald Stephens, que é o americano, que é o perigo, né? O perigo em profundidade, o perigo em passes curtos também, você conseguiu bons avanços, né, em passes mais curtos, e precisa se atentar a isso. O jogo corrido
teve ali 80, acho que 81 jardas, não foi tão bem, teve momentos bons, mas no geral não foi tão bem, principalmente com o Rafael Fadini. Eu acredito que a diferença, o problema seja a abertura de gaps que ele tem para conseguir correr, principalmente pelo meio, que é uma característica muito forte dele, porque ele é um cara muito forte, ele consegue quebrar muitos tackles, e quando ele teve espaço, ele conseguiu fazer o que ele sabe fazer, né? Teve até uma jogada de muito efeito em que ele deu um spin em cima de um jogador do Valles, uma jogada muito plástica, né? Porque ele é um cara muito habilidoso, é um dos melhores running backs do país, e acho que ainda precisa um pouquinho mais do auxílio da OL, né? A OL cedeu muita pressão para o QB, snaps ruins, não conseguiu abrir tantos gaps, principalmente pelo meio, então as corridas pelas laterais se desenvolveram até melhor. Mas do outro lado você tem uma defesa que já estava esperando isso, que estava muito bem preparada, então foi bastante complicado para o ataque do Cruzeiro desenvolver essa questão, tudo isso, né? Jogada sempre começando com um pouco de atraso, snaps ruins, proteção que sempre, né, falhava de um lado ou de outro. Então foi um início para mim melhor do que eu imaginava. O Nick Rury ótimo quarterback. O Rafael Fadini conseguiu fazer o seu ali quando ele teve a ajuda, e no Ronel e no Eric de Paula muito bom, mas o ataque ainda precisa ser mais coeso. Defensivamente falando, tem muita, mas muita coisa para arrumar. A DL, a pressão no Caravita em ti, ele pouco pressionado, mas aí também é um trabalho magnífico da OL do Rio Preto Valles, que é uma unidade repleta, né, como eu posso dizer, de top players do FABR. Liso, Dedão, Augusto, Luan, é uma unidade muito, mas muito talentosa, muito bem treinada, muitos jogadores com passagem por seleção, que já foram em training camp, então é muito mérito dessa galera que conseguiu segurar o Tuleba, que conseguiu manter o Vagão e o Rodolfo Góes bem longe do Caravita, não cedeu nenhum sec, então é muito importante. O Caravita estava muito calmo, né? E isso fez muita diferença. O time precisa urgente melhorar o seu corpo de linebackers, muito soft ainda. Eu até durante a semana, para fazer lá a arte das armas defensivas do Cruzeiro, eu só coloquei um linebacker na lista, porque, assim, de todos que eu conheço, até perguntei para pessoas do time também, de fato o único mais capacitado, né? São jogadores mais jovens, jogadores que, assim, com potencial ainda muito, como posso dizer, ainda há a evoluir, né? Não é cara para chegar e enfrentar um time como o Valles. Então o time precisa, a primeira linha é muito boa, principalmente com o Vagão, com o Rodolfo e com o Tuleba, é uma linha muito competente, mas a segunda linha precisa melhorar muito. O corpo de linebackers não é nem de longe o melhor, e a gente viu, por exemplo, o Galo no ano passado sofrendo muito com isso quando enfrentou os jogos grandes, né? Porque também não tem um corpo de linebackers tão bom, tão recheado como outras unidades da defesa, né? E os defensive backs é um problema gigantesco. O Caravita conseguiu 5 passes para touchdowns. Em 4 deles, o recebedor estava totalmente livre de marcação, ou a marcação estava próxima e sem capacidade nenhuma de conseguir defender a bola. E isso é problemático, né? Pelo menos em 2 oportunidades eu vi, em uma o Jason Shelley e outro Thales queimando por completo, 2 DBs batendo cabeça, e aí tem um caso, acho que foi do primeiro touchdown até, não me lembro, o Marco Antônio marcando o Jason Shelley, deixar um DB novo, um garoto ainda, marcando um americano que é conhecidamente muito rápido, né? Ninguém pode reclamar de não saber como joga o Jason Shelley, né? A gente já viu no Spectros ano passado, já viu esse ano agora no Valles, tem muito material, não sei, um erro de leitura, confiança demais, mas a secundária é um problema gigantesco, mesmo com o Shaden Moore
lá atrás ainda foi um problema, e o O'Shea volta para o Recife Mariners no segundo semestre, né? Pelo menos é o que foi dito. O time precisa melhorar muito, porque, por exemplo, na DFA, essa secundária, essa linha de linebackers não aguenta o Galo com todos os seus recebedores de extrema qualidade, não vai dar certo. Então tem que melhorar muito essa questão defensiva, é o maior problema do time. Ofensivamente está no caminho certo, mas defensivamente tem que melhorar muito. Ofensivamente, contra o Valles, fez uma partida muito, mas muito melhor do que o ataque do Galo fez. Mas defensivamente não chegou nem perto de ter a atuação que a defesa do Galo teve. Então, são pontos que tem que analisar, e eu cito o Galo porque vai ser o adversário na DFA, né? Na DFA, eu acredito que no segundo semestre só o Galo bata de frente com esse Cruzeiro. Não vejo o Locomotivo ainda batendo de frente, lógico que a gente vai ver isso lá na frente. Vasco acho que vem com uma expectativa mais baixa, né? A DFA vai ser mais fácil para o Cruzeiro sim chegar aos playoffs, mas ainda assim, quando enfrentar o Galo, se manter esse ritmo do que apresentou contra o Valles, vai ser bastante complicado. Mas, novamente, é um time que está em construção, está em formulação ainda, né? Tudo está mudando no Cruzeiro, eles estão muito atentos a isso, então acredito que esse tempo que eles têm até a estreia na BFA, o time vai mudar bastante e ainda vai conseguir uma evolução. É isso que a gente espera, né? Que times como o Cruzeiro se organizem ainda mais, e é um teste de luxo. Perder para o Rio Preto Valles não é ruim, não é um problema, não é um pecado, não é um absurdo. Perder para o Rio Preto Valles hoje é extremamente normal, né? E aí, entrando no Rio Preto Valles, eu estava na cabine de transmissão quando o Merlin falou que o Rio Preto Valles hoje é o melhor time do Brasil, e eu balançando a cabeça toda hora. Sim, nesse momento, no dia 3 de abril de 2023, o Rio Preto Valles é indiscutivelmente o melhor time do país. É o time que está entregando em todas as fases do jogo, defesa, ataque e special teams. Tá bem, tá rodando muito bem, viajou só com 34 atletas para cá, para Belo Horizonte, e conseguiu performar como se tivesse com 50, 60 jogadores na sideline. Então é sim o melhor time, beleza. T-Rex não estreou, o Galo já estreou, então a gente já sabe que é melhor que o Galo, o Spectros ainda não estreou, o Mariners não estreou, o Croco estreou, mas não estreou contra adversários de nível tão alto como o Rio Preto Valles, né? O Croco, para mim, ainda mais agora com todos os reforços que trouxe, é o melhor elenco do país. Mas jogando nesse momento, o Rio Preto Valles sim é o melhor time do país. E vamos ver como se isso se mantém, porque o Caravita está jogando muito bem. Eu até escutei algumas pessoas falando do Cruzeiro, não, o Caravita não passa para mais de 10 jardas, né? É um baita de um erro de scout, porque não conhece de fato o Caravita, né? Julgar o Caravita pelo jogo que ele fez contra o Galo é um problema muito sério, né, de scout, principalmente porque você tem que ver os anos anteriores do Caravita. O Caravita tem coragem, sim, ele tem braço, sim, ele tem competência, sim, para fazer jogadas mais curtas, mais longas, para correr como ele correu, e é um cara que, olha, eu sinceramente não sinto falta do Koji no Rio Preto Valles. Não precisa, né, o Caravita tá muito bem, está jogando muito bem, está se sentindo muito à vontade, o time acredita muito nele, ele é muito bem servido por uma OL, como eu já falei, repleta de estrelas, wide receivers de extrema qualidade, running backs também. A gente não teve nessa partida o Prince, mas teve o retorno do Vinícius Gabriel, que jogou pra caramba. Eu acho que foi uma coisa que o Cruzeiro não esperava. E o cara pequenininho, magrinho, mas com uma leitura muito boa, fez um baita de um estrago, né? Teve também a estreia do Felipe Alvarenga, também jogou os últimos snaps ali, também jogou muito bem. Então o Valles tem um elenco, tem um ataque recheado de bons atletas, e a defesa fazendo um estrago assim gigante, né? Pressionando muito, sacando muito os seus adversários. Novamente, Alarcon jogando muito, Edivan jogando demais, Maicão jogando muito, todo mundo jogou muito bem nessa defesa, né? Secundária muito bem também, beleza? Levou 2 passes para touchdowns.
mas jogou contra dois wide receivers e um QB também muito talentoso, então ainda assim é um teste muito bom, e que a defesa passou novamente com honra, enfrentando mais um time de alto nível. Foi uma baita de uma partida do Vikings como um todo, mas o Vikings vai agora enfrentar o União da Serra. Ainda não sabemos onde vai ser a partida, se vai ser lá em Rio Preto ou se vai ser em Caxias. Vai ter um sorteio na terça ou quarta-feira para ter essa definição, e não acredito que vai fazer frente ao Rio Preto Vikings, que é o favoritaço para ganhar essa Taça Brasil, né, e guardar aí mais um título na sua sala, né, de troféus, que está crescendo, né? Só está crescendo aos poucos. E, bom, é isso. Foi um bom jogo. Gostei novamente de estar lá. Gostei muito da infra do Cruzeiro. O Cruzeiro está pensando muito em todas as fases de um time, em tudo que ele pode oferecer. Isso é muito bacana. Perder novamente não é um pecado, não é uma tragédia perder para o Rio Preto Vikings, tá? Principalmente jogando bem em diversos momentos, conseguindo fazer 18 pontos numa das defesas mais complicadas de se pontuar, né? Tem que extrair os pontos positivos, extrair os negativos e tentar melhorar, mas tem futuro esse time. E é isso, vou voltar essa semana com mais jogos, né? Tivemos ainda mais 4 jogos, vou falar deles depois, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, comentam o que vocês acharam, né? Se falei alguma bobeira aqui, e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.